Não importam as palavras, não importa a rejeição, não importam as barreiras, não importa a perseguição, não importam as dores, não importam as situações. Pela fé eu vou prosseguir, não vou cair. Mesmo que tudo pareça querer me derrubar, ou que meus sonhos não possam se realizar. Posso até não querer sorrir, mas firme eu vou ficar, porque existe um Deus, não há amor maior. Porque existe um Deus que não me deixa só. Porque existe um Deus, nada pode o impedir. Porque existe um Deus que, mesmo sendo Deus, não desistiu de mim. Mesmo que tudo pareça querer me derrubar, ou que meus sonhos não possam se realizar. Posso até não querer sorrir, mas firme eu vou ficar, porque existe um Deus, não há amor maior. Porque existe um Deus que não me deixa só. Porque existe um Deus, nada pode o impedir. Porque existe um Deus que, mesmo sendo Deus, não desistiu de mim. Que insiste em me amar, está disposto a me perdoar, e não quer me ver chorar. Seu nome é Jesus.
uma palavra bem objetiva nessa noite. Em João capítulo 6. Queria pedir uma alma caridosa que viesse dar uma ajeitadinha aqui nesse ar. Aumentasse um pouquinho a temperatura aqui para mim. João capítulo 6. Eu peço 20 minutinhos da tua atenção para um tema muito importante nessa noite. Quem crê que Deus vai falar contigo? Amém. O tema da mensagem hoje, uma vida na provisão de Deus. Não saia sem antes receber a tua bênção. Melhorou a bênção de Deus. Obrigado. Daqui a pouco começo a pregar batendo nos queixos. Versículo 1 diz: E depois disso atravessou Jesus o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades, e uma grande multidão por toda parte, pois via muitos sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e se assentou com seus discípulos, e era quase o tempo da festa judaica da Páscoa. E Jesus viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro, e voltando-se ele para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E disse, pois, Filipe, disse isso para pôr Filipe à prova. Mas em algumas traduções, provavelmente a sua, porque eu estou com eu peguei a Bíblia da NVI, que diz assim: e fizeste isso para o experimentar. Quem tem essa versão aí? Levante a mão. Exato. Então vamos lá. Disseste isso para pôr à prova Filipe, ou para o experimentar, pois já sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, dizendo: Senhor, mesmo que trabalhássemos vários meses, ou seja, mesmo que tivéssemos 200 denários ou 200 dinheiros de pão, não teríamos o suficiente para alimentar a todos. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz, diga rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo para que se sentem, e todos se assentaram na grama como cobria o monte, e os homens eram cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus e repartiu para o povo, e em seguida fez o mesmo com os peixes. Então todos comeram à vontade. Depois disso todos estavam satisfeitos, e Jesus disse aos seus discípulos: agora juntai todos os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Então eles juntaram tudo que restou e encheram-se 12 cestos, as sobras. Coloca a mão no teu coração. Eterno Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque tem a razão que nós não somos consumidos, Senhor. Fala poderosamente ao teu povo nesta noite, Senhor. Que possamos sair daqui cheios, preenchidos pela tua palavra, pelo teu agir, pelo teu poder. Espírito Santo, seja a nossa primícia nessa noite, Senhor. Que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua voz, Senhor. Assim nós te agradecemos e nós dizemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta-se. Vira para o seu irmão e diga assim: irmão, não me atrapalhe agora. Porque Jesus vai falar contigo e comigo. Mas olhe para o seu irmão e diga assim: que bom que você está aqui. Amém? Glória a Deus. Queridos, uma vida na provisão de Deus. Quando falamos em provisão, às vezes temos a tendência de pensar que provisão é algo somente financeiro. Né? Quando nós falamos assim: eu recebi uma provisão de Deus. Foi uma porta aberta, um emprego, um dinheiro na conta, 1 milhão na conta. Amém. Mas sabe, queridos,
Eu gosto muito da definição. Eu acho, na verdade, o Aurélio ele veio depois da Bíblia, então ele tem que pegar princípio bíblico para relatar algumas palavras, né? Então, ou seja, provisão no Aurélio significa, preste atenção, ação de prover, ação de abastecer, com o necessário, com o abundante e ainda com reserva. Presta atenção. Provisão tem como significado no Aurélio ação de prover, de abastecer com o necessário, com o abundante e ainda com reserva. Mas sabe o que a palavra provisão significa na palavra de Deus? Um atributo, uma característica e um próprio nome de Deus. Quer que ele prove isso? Se você for lá no Salmo de número 23, o salmo mais famoso da Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada? Glória a Deus. Só nesse salmo, o salmista Davi dá 7 nomes de Deus. Primeiro, o Senhor é meu pastor, o Yahvé Roi, ou Jeová, né, traduzindo para o português, Jeová Roi. Águas tranquilas, calma que eu não pulei não, é porque o especial é hoje. Águas tranquilas, Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Refrigera a minha alma, Jeová Rafá, o Senhor que te cura. Veredas da justiça, o Jeová Tsiknu, ou seja, o Senhor é a nossa justiça. Tu estás comigo, Jeová Chamar, ou seja, o Senhor presente está. Na presença dos meus adversários, Jeová Nissi, ou o Senhor é a nossa defesa, ou o Senhor é a nossa bandeira. E nada me faltará. Jeová Jirei. Presta atenção, a tradução no hebraico significa o Senhor que vê e provê. Não é somente o Deus da provisão, é o Senhor que vê o que você precisa e provê. Sabe, queridos, um judeu e um hebreu, ele nunca vai pensar em Deus somente como um Deus sentado num trono com sua barba grande, todo poderoso, soltando raios pelos olhos. Eu creio que ele pode ser assim. Mas o judeu, ele crê que o estado que ele se encontra, daquilo que é bênção de Deus sobre a vida dele, também representa Deus. É por isso que Davi, ele fala, águas tranquilas, nada me faltará, refrigera minha alma, veredas da justiça, tu estás comigo. Me honra na presença dos meus adversários, porque é minha bandeira, porque isso para ele representa Deus. Porque Deus não perdeu o controle da minha e sua vida. Então tudo que ocorre na tua vida vem de Deus. É assim ou não é? Tudo é feito para Ele e por Ele são feitas todas as coisas. Então, querido, o Jeová Jirei, que é aquilo que precisa ser na sua vida, a provisão, é o próprio Deus. É aquele que provê com abundância, é aquele que provê com necessário, é aquele que provê com reserva. Não te deixa nada faltar. E na ministração hoje, queridos, eu quero que você grave nas tábuas do teu coração, que o mesmo Jeová, o Yahvé Jireh, que está lá no Salmo 23, é o mesmo de hoje e será o mesmo de eternamente na minha e na sua vida. Às vezes olhamos para a vida das pessoas que estão vencendo, que são prósperas, que são providas por Deus, e às vezes a gente acha que eles chegaram ali à toa, mas não foi. Existe um princípio que nós vamos aprender nessa noite, porque assim, a palavra provisão vem para um contexto bíblico, diante da nossa consciência do dia a dia, algo muito pequeno. E eu quero trazer você numa dimensão maior, porque Deus é o Deus é a própria provisão.
E quando você entender isso na sua vida, você vai fazer como um judeu. Eu estava vendo um documentário sobre Steven Spielberg, quem conhece? Ele é judeu. E não existe nenhum diretor de Hollywood tão bem sucedido como esse camarada. Até os filmes que ele fez ruim, que ele diz no documentário, esse aí eu achei que eu podia fazer, um que eu nem conhecia, mas é filme que deu bilheteria. E tudo que ele fez, Amistad, Lincoln, Jurassic Park, tudo que ele meteu a mão, irmão, foi próspero. E uma das coisas que ele diz num documentário, ele gasta quase uns 40 minutos falando disso. Que ele disse que quando ele era pequeno, ele tinha vergonha de ser judeu. Mas aí um dia, ele encontrou a esposa dele que procurou saber sobre a cultura judaica e queria se casar, se converteu ao judaísmo e queria casar como uma judeia. Aí eles casaram num casamento todo tradicional lá. E quando ela incentivou a ele buscar as raízes, ele disse, e a entrevistadora pergunta para ele, você acredita nele? Ele disse, Deus para mim é tudo. E no dia que ele resolveu largar a vergonha de ser judeu e assumir, não só que ele era judeu e também que Deus na vida dele, ele fez um filme chamado A Lista de Schindler, onde veio o seu primeiro Oscar. Sabe por quê, queridos? Porque eles têm a consciência que Deus é a própria provisão. E é isso que eu quero ministrar na sua vida. Não adianta a gente querer somente a provisão de Deus. A gente precisa ter a própria provisão, que é o próprio Deus sobre a nossa vida. Manifestado como uma provisão em nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente pensa que Deus tem um critério para abençoar uma pessoa. Às vezes a gente acha que Deus faz uma seleção de pequenos privilegiados para receber uma bênção dele. E às vezes a gente acha que a provisão está chegando na vida do irmão, mas no nosso negócio está emperrado. Mas será que é isso? Ou que sua visão ainda está pequena e não está contemplando a glória por completo de Deus sobre a sua vida? Porque aquilo que Deus tem para mim é o mesmo que Deus tem para você, é o mesmo que tem para o seu irmão. Pois todo aquele que é chamado de filho, a Bíblia diz que assim, todo aquele que me buscar de todo o vosso coração, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. Deus não faz acepção de pessoas. E hoje nós vamos perceber que a diferença daqueles que vencem em Deus é porque eles fazem algo diferente que nem todo mundo faz. Escute uma coisa. Galinha é ave, sim ou não? Sim ou não? Você vai no supermercado, tem ali aves. Codorna é ave, sim ou não? E águia é ave? Sim ou não? Tá, tudo bem. Águia está onde? Aqui. A galinha está onde? Hoje você vai sair daqui com a visão de águia. Uma coisa é você estar no topo da cadeia alimentar da tua espécie. A outra também está no topo da cadeia alimentar, mas da outra espécie. Como mantimento. E não como a caçadora. Eu vi um vídeo de uma águia que confundiu um menino e carregou assim, um menino pequeno, assim, uns 2 metros. Assim. Quando ela viu que não era uma presa, ela soltou. Mas é tão potente que ela conseguiu carregar uma criança de 2 anos. O voo, quando ela vem, ela chega a enxergar 200 metros de distância, irmão. A gente viu uma que pegou um filhote de tubarão. E estava na água, ela mergulhou assim, e subiu, mergulhou toda por completo, e subiu e já subiu com peixe. Escute,
1986 anos tem um texto que nós lemos, eu não vou demorar. A Bíblia fala que depois da ressurreição de Cristo, o milagre da multiplicação de pães e peixes foi o milagre que foi mais acompanhado por um número de pessoas. Ou seja, sabemos que Cristo ficou ressurreto na terra durante 40 dias, e muitas pessoas viram e contemplaram Jesus ressurreto. Mas a multidão que é relatada na Bíblia, nesse milagre da primeira multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos supor que cada homem tivesse uma mulher, seriam 10.000 pessoas. E como não tinha controle de natalidade naquela época, o povo fazia filho. Aproximadamente aí entre 10 a 15.000 pessoas. Quem já foi na Fonte Nova aí? Quem já foi no Barradão aí? Pronto. É gente ou não é? Cabe 15.000 pessoas aqui? Não. É muita gente. Agora escute. O que a gente vai aprender que Deus é um Deus provê todas as coisas, inclusive milagres. Inclusive, principalmente milagres. Outra definição que eu gosto, vou trazer muita Aurélia hoje, estou parecendo um professor de português, olha lá. Definição de milagre no latim de miraculum, ou seja, o verbo mirare, que significa maravilhar, significa é uma evidência é uma evidente interrupção, preste atenção nisso aqui, das leis da natureza que só pode ser explicada pela intervenção de algum poder divino ou extranatural. Escute, é uma intervenção nas leis naturais de um poder divino ou extranatural. Isso se chama-se milagre. O interessante é que todo milagre, na ótica humana, ele jamais é para acontecer. Como assim, pastor? Eu espero um milagre. Mas quando acontece, o que é que você fica? Surpresa. É assim ou não é? E a Bíblia diz que Deus é muito maior, infinitamente maior, e fazer maior daquilo que imaginamos ou pensamos. Então Deus sempre vai te surpreender. Quem disser assim, Deus não me surpreende mais, ou o camarada perdeu a visão, ou está muito soberbo para falar um negócio desse. Escute. E esse milagre aqui, em Mateus capítulo 14, não era nem para acontecer, irmãos. Mateus capítulo 14 é o mesmo texto que vai nos explicar da primeira multiplicação de peixes. E vai dizer que Jesus recebe a notícia que João Batista morreu. Eu vou ler para vocês. Mateus 14, 13 diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto. Diga deserto. Deserto tem alguém? Deserto é deserto. Sim? Pronto. Deserto. E sabendo que gosto desse texto, que as multidões vieram pela cidade seguindo-o por terra. Escute. Viram para Jesus e diz assim: Jesus, João Batista morreu. Jesus fica triste. É o seu primo, o maior profeta como homem que veio sobre a face da terra. Jesus, 100% homem, 100% Deus, fica triste, entra no barco, chama os discípulos e diz: bora. Vamos ficar aqui não. E foi. Largou a multidão. Daqui a pouco a multidão deu a volta no mar de Tiberíades, correndo, irmãos. Era neguinho carregando coxo, o demoniado vinha na coleira e saía todo mundo. São 10 vilarejos que eles passaram. Essa zona se chama-se Decápolis, são 10 vilarejos. Ele saiu de uma ponta, a Bíblia diz que ele foi para o outro lado do mar de Tiberíades, o lago de Genezaré. E quando eles chegam lá, a Bíblia diz que a multidão chegou primeiro. Eu acho lindo isso porque, entenda uma coisa, é nesse ambiente, vamos dizer, que não era para acontecer o milagre, que não tinha estrutura emocional, física para acontecer o milagre,
que quando Jesus, olha para aquela multidão, diz assim, versículo 14, diz, e Jesus saindo do barco, viu uma grande multidão que o seguia e foi possuído de uma íntima compaixão e curou os enfermos. Escute, a estrutura de Deus, quando vê um coração que precise dele, da provisão, a Bíblia diz assim, que o Senhor não rejeita o coração quebrantado na sua presença. A estrutura de Deus, aquilo que ele é concebido como atributo, ele não rejeita um coração que procura a provisão, o próprio Deus. Vocês entenderam? Isso é estrutura do nosso Deus. Uma certa feita, uma pessoa de uma outra religião disse assim, seu Deus é muito vingativo. Eu disse, por quê? Porque no Antigo Testamento fazia olho por olho, dente por dente. Eu disse, meu Deus é muito amoroso, você está enganada. Porque o meu Deus vem e a gente precisa evoluir, e volta não sei quantas vezes. Eu disse, eu vou lhe provar que meu Deus é amoroso. Meu Deus criou uma casa toda bonitinha, colocou seus filhos ali dentro. Mas os filhos disseram assim, não quero, vou rejeitar isso aqui. Rejeita. Aí Deus, quando eles saem da casa, eles saem nu. Aí Deus vai lá e faz uma roupinha. E lança uma promessa e diz, do sol do teu rosto, você comerá o teu pão. Isso é uma promessa, isso não é quem prega, falando que isso é uma... maldição de Deus. Está errado, porque o que tinha o fruto era dentro do jardim, fora não tinha nada, a casa era lá dentro. Aí Deus diz assim, para vocês não ficarem abandonados, além da roupinha, tudo que vocês plantarem, vocês vão colher. Só, antes eu tinha dado, era só esticar a mão, agora vai ter que cavar, mas vai colher. Depois Deus manda revelações e anda com o seu povo. Mesmo assim, a gente rejeita. O pessoal lá rejeitou. Depois Deus manda profetas. O que acontece com o profeta? Matam os profetas. Depois Deus manda anjo. E faz sinais, faz prodígio, faz maravilha. Mesmo assim, adora um bezerro de ouro. Aí Deus decide, rapaz, sabe de uma coisa? Eu mesmo vou. O que fizeram com Jesus? Mataram Jesus. Aí eu disse para ela, vem cá. Quem é um Deus mais amoroso? Que insiste em trazer de volta ou que lança a própria sorte? Porque quando lança aqui, e se você adquirir o pecado e fica voltando, você está na eterna prisão. Então está lançado na própria sorte. Porque eu e você, e ninguém na face dessa terra, tem capacidade sozinho de ajeitar o seu destino, somente Deus. Escute, aqui começa a história do nosso personagem, eu vou correr por causa do tempo. A Bíblia não cita o seu nome, mas cita os seus feitos. Essa passagem aqui tem mais de quase 2000 anos, irmãos. Sabe por quê? Que a Bíblia não precisa citar nomes. Porque a Bíblia, a provisão verdadeira, ela não é fazer o seu nome ser famoso, mas glorificar o nome de Deus na sua vida. Quando aquele menino fez a atitude diferenciada, ele glorificou o nome de Deus. E por mais quase 2000 anos depois, nós estamos aqui estudando aquilo que ele fez. Escute, por quê? Porque ele entendeu o princípio da provisão. E qual é, pastor? É melhor ter o Deus da bênção do que somente a bênção. É melhor você entender que a provisão é o próprio Deus. E queridos, eu quero lhe dizer nessa noite que Deus se agrada do homem e da mulher que tem essa visão, sabe? Porque Isaías 1,19 diz, se quiseres, e obedeceres, comereis o melhor. Você quer? Me siga.
me obedeça, ande comigo, seja minha referência, seja meu templo, e você comerá o melhor dessa terra. Porque não é a provisão de Deus, é o próprio Deus na sua vida. É essa a concepção do judeu. Olha, querido, Deus não vai fazer seu nome ser conhecido somente por causa do seu nome, mas vai fazer o nome dele ser conhecido através da sua vida. É por causa dele que o seu nome vai ser conhecido. Quer uma prova bíblica disso? Você sabe qual foi o homem que Deus referendou para todas as galáxias ouvirem? Deus gritou o nome de um homem. Quem foi? A pastora está afiada ali. Escute, a Bíblia diz que os filhos de Deus e Satanás veio até a presença de Deus. Tá. Deus é Deus do universo, sim ou não? Então, quando Deus fala, o universo obedece. E escuta. Sim ou não? Ele diz, tu viste meu servo Jó. Um homem íntegro e reto na minha presença. Ele falou, queridos, todos os planetas tiveram que ouvir. Todas as estrelas tiveram que ouvir. Todos os anjos tiveram que ouvir. Até Satanás teve que ouvir. Porque o seu nome será conhecido, porque Deus, a própria provisão estará sobre a sua vida. Mesmo que se levante Satanás, parente, patrão e outros, queridos, Deus há de prover esta promessa que está em Isaías 19, na minha e na sua vida. Escute. Mas pastor, por que eu estou indo na direção da crise? Porque não está acontecendo as coisas. Porque a certeza que Deus é a própria provisão na sua vida precisa estar enraizada no teu coração e na tua mente. Sabe por quê? Texto bíblico, eu só vou na Bíblia. Escute. Porque um crente não anda segundo o sistema anda. Um crente anda na contramão do sistema. Onde é que está escrito isso? Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, porque o justo viverá pela fé. E o que é a fé? É as coisas que se esperam em Deus, a certeza, escute, o texto está assim, ó, a certeza das coisas que se esperam em Deus. Por quê? Porque você tem a certeza que a provisão está sobre a sua vida. Talvez esteja faltando algo diferente para você, como existiu na vida daquele garoto. Assim como todos os homens e mulheres da Bíblia também. Sabe o quê? Atitude. Sabe por quê, irmão? O que é 5 pães e 3 peixes? Palavras do próprio Filipe para aquela multidão. Nada. Um lanche. Uma refeição, um almoço. Mas espera aí. Porque quando Jesus manda sentar todo mundo e manda os discípulos procurar algo de comer, alguns até dizem assim, eu ouvi uma pregação certa, uma pessoa me mandou assim, porque tinha outras pessoas. Eu não posso alegar isso não, viu? A Bíblia diz que foi, André vira e diz assim, achei. Estava procurando, achei um rapaz. Quantos? Ele falou? Um rapaz. Aí eu lhe pergunto, aquele menino saiu de casa com 5 pães e 2 peixes, vendo uma multidão. Ele viu além das circunstâncias. Sabe por quê? Porque ele sabia quem estava lá era o Deus da provisão. Talvez ele tenha escutado assim, menino, para que isso? O que é isso aí? Como ele escutou o próprio Filipe falar, para tanta essa gente eu não sei, mas eu sei que Jesus vai estar lá.
Jesus vai estar lá. É a mesma entendimento quando Abraão diz, Abraão, me dá Isaac, eu vou. Pegou Isaac, bora. É por isso que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque se Deus me deu, Ele garante, vai ressuscitar o menino ou vai me dar outro. Porque o Deus da provisão, Ele não muda. Escute, o berço que a gente nasce, a gente não escolhe. Mas o fim, a gente escolhe. É assim que está escrito na Bíblia? É ou não é? Pois ouvirei do céu, sararei da terra. Não, eu pensei os pensamentos que a vosso respeito, são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que... Cadê a igreja? O fim que... Diga desejo. Davi nasceu num berço que por muitas vezes, irmão, estava difícil para ele. Rejeitado, excluído, o menorzinho da casa do pai. Nem quando o profeta chegou, se preocuparam em ir lá chamar Davi. Desprezado pelo pai e pelos irmãos. Até as circunstâncias diziam tudo não. Golias vencendo Israel durante 40 dias. Mas Davi escolheu ser ungido e andar com Deus da provisão. Quando Davi chega no arraial, fala assim, vem cá, estão dando o que se matar esse gigante aí? Ah, filha, e vai ser um homem famoso? Ele é? É, pronto, tá tudo bem. Davi vai lá, escolhe 5 pedrinhas, e ele parte para cima do gigante, dizendo, olha, ele pode vir, porque eu sou você, o futuro rei, vou casar com a filha do rei. É assim que ele faz? Eu estou indo contra ti, pela mão do Senhor. O Senhor lhe entregará na minha mão, e eu cortarei a tua cabeça. Ele fala isso para o gigante. É o Senhor. Alá, Manasso. Eita. Maravilha, Deus. Davi tomou uma atitude, irmão. Ele não foi atrás da vitória dos espólios. Ele estava com Deus da vitória. Assim, também foi na vida de Gideão. Eu sou menor, sou incapacitado, sem jeito, meio feio, um Zé Ninguém. E o anjo, parecia que a conversa estava desconexa. Gideão estava falando se, eu não sou ninguém, não sei o quê. E o anjo estava dizendo o que para ele? Varão valoroso, valente. Sabe por quê, queridos? Porque a presença de Deus, da provisão, a própria provisão, é capaz de mudar o teu interior. Porque Deus te conhece mais do que você mesmo. Deus sabe onde você vai chegar. Você não sabe onde você vai chegar. Mas Deus sabe onde você vai chegar. Quando o anjo vira para Gideão e diz, tu é homem corajoso, ele diz, eu não. Mas vai ler a história de Gideão, um homem brabo, irmão. Ele chegou num lugar, o povo não quis dar comida para ele, ele disse, não vai me dar não? Que eu estou perseguindo os inimigos, você não vai me dar socorro? Não vou dar não, você não matou ainda o rei. Ele disse, tá, tudo bem. Vou lá, vou matar e volto aqui também, vou destruir tudo. Por 2 vezes, 2 cidades. Foi lá, matou o rei e saiu voltando, destruindo tudo. E você sabe o que é mais lindo? Gideão nos lidera. Sabe o que ele diz? Eu? Não. Eu fui chamado para uma obra de Deus. Eu vivo com Deus. O Deus da provisão me deu 32. Mas era 22 covardes. Depois, mais o resto não dava. E ele me deu uma banda de 300. Eu fui. Fiz minha parte, já está liberto. Eu fui chamado para ser libertador, não para liderar. Toma aí. Sabe por quê? Porque o coração daquele que entende o Deus da provisão na vida dele
existe algo chamado ausência de necessidade. Segura aí, irmão, mais 5 minutinhos, espera aí. Ter o Jeová Jireh na sua vida é ter certeza que você é abençoado e provido por Deus. Eu vou encerrar com um testemunho. Isso aconteceu no Pará, quem contou acho que não sei se foi Marco Feliciano, alguma coisa assim. Tinha uma mãe solteira que tinha 3 filhos, um de 7, um de 5 e um de 2. E era uma irmã muito usada por Deus, muito fiel à igreja, fiel a Deus, só que ela não tinha marido. O marido dela já tinha falecido. E um certo dia teve uma campanha de oração e ela não conseguiu ter uma pessoa para poder cuidar dos meninos, mas ela orientou o mais velhozinho, que já estava, que eles ficassem em casa, enquanto ela fosse na igreja orar. Ela foi para um círculo de oração. E quando chegou lá, ela orando, terminou o círculo de oração, era coisa de 1 hora. Ela viu um monte de ambulância, de carro, de polícia passando. E ela vê, gente, que confusão é essa? O que foi? E ela caminhando, alegre, porque estava vindo de um culto de oração, de uma reunião de oração. E aí, quando ela foi chegando próximo à casa dela, ela vê a vizinha dela, que ela pediu para dar uma passada de olho, desesperada. E ela vem até ela e disse: olhe, sente aqui, preciso lhe dar uma má notícia. Seus 3 filhos estão mortos. E ela disse: como assim? O do meio achou um pozinho debaixo da pia, e eles acharam que era, e ele misturou com leite, e deu para o mais velho e para o mais novo. Era o teu veneno de rato. E aí aquela mãe entrou naquele necrotério, estavam os 3, um do lado do outro. E ela chorava e passava a mão na cabeça. E até que todo mundo sentido, os guardas, o pessoal do hospital, a polícia respeitando o momento dela, depois ia conversar com ela, alguma coisa. Ela disse: olha, vocês me dão 1 minuto, eu quero ficar sozinha com os 3. E aí deixaram ela, e ela começou a orar e dizer: Deus, a vida toda o Senhor me disse que existiam promessas na vida desses meninos. A vida toda eu acreditei e acredito até hoje que o Senhor é tão poderoso que mesmo se eles enterrassem os meus filhos, amanhã o Senhor poderia abrir aquelas covas e eles saírem andando. Mas, Senhor, eu sei que Satanás se levanta, que Satanás confunde muitas vezes, mas eu não desisti das tuas promessas na minha vida e da tua provisão. Quando ela orava, ela chorava e passava a mão na cabeça de cada um. E ela disse: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas. Mesmo que o homem diga não, mesmo que as circunstâncias digam não, se o Senhor pode, o Senhor vai fazer ainda. Essa aqui, eu pensei para ser a sua levita. Passava a mão na cabeça da menina. Esse aqui, Pai, eu lhe entrego aqui, ó Pai, seu pregador da tua palavra. Esse aqui, o menorzinho,
ele corre tanto, é bem elétrico, o Senhor vai ser o seu levita. Missionário. E ela chorava. E os policiais olhando assim, vindo assim, eita, não aguentou, 3 filhos de uma vez. Daqui a pouco ela disse, Senhor, eu vou dar o meu último abraço. Nos 3. E a partir de agora, não sou mais mãe deles. O Senhor é o próprio Pai deles. Entrego eles na tua mão, para o Senhor fazer com eles o que o Senhor quiser sobre a face dessa terra. Quando ela pega os 3, ela juntou um com o outro, e ela deitou por cima deles, irmãos. Na hora que ela abriu os braços, o menorzinho começou a tossir. Quando ela olhou e viu, meu filho está vivo. Que ela vê a mão, é a mão da menina que era do meio, que pegou nela. Os 3 filhos voltaram. Eu conheço aqui um pastor em Salvador, que os 2 filhos foram ressuscitados, depois de 3 horas de morto. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que vê e provê. Nunca se esqueça isso. O nome de Deus, Jeová Jireh, significa Deus que vê e provê. Por isso, jamais levante a tua boca e diga para Deus, o Senhor não está vendo? Ele está vendo. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, como chamas de fogo. Alá, manasse, você coloque de pé, eu sinto a presença de Deus aqui. Deus é um Deus que vê e provê, irmão. A Bíblia diz assim, ó, não recebe porque não sabeis pedir. E não é porque você ora igual ao fulano tal, que você dobra o seu joelho e você pede. Não, porque Deus não é aquele somente que ouve as palavras, mas aquele que sonda o coração. Se o teu coração tiver dúvida, você não está pedindo de uma forma correta. Quando começou o ano de 2020, queridos, eu estava em 2019 com o carro quebrado 15 minutos da virada do ano. Eu com o carro aberto. Um camarada passou e fez assim, eita, começou 2020 bom, hein? E eu com o Joãozinho quebrado, eu fiz assim. Eu disse, eu não aceito essas palavras. Porque aquilo que Deus tem preparado para a minha vida é muito maior. E eu disse, Senhor, eu orei ali mesmo, irmão, com a lágrima quase caindo. Eu disse assim, esse ano eu quero andar na contramão do sistema. Dezembro de 2020, eu olhei para a pastora dentro do carro e disse, filha, 1 ano atrás a gente estava aqui, a gente evitava sair de dia, porque quando eu andava, a faixa do cinto ficava lá na minha camisa. Eu ia pregar, irmão, quantos lugares eu fui pregar? E o que foi isso aí, pastor? A água caiu? Eu digo, deixa o mistério de Deus. A faixa passava aqui do cinto. Eu disse, chegou dezembro de 2020 e estamos no ar-condicionado. Porque eu decidi que o Deus da provisão lá, Hanamanosha, iria me fazer andar na contramão do sistema. Juntei um dinheiro, irmão, para comprar um presente de Natal. Aí eu pensei, vou comprar uma guitarra nova. Não preciso, já tenho uma. Vou comprar um negócio de computador. Não preciso, já tenho. Vou pensar em outra coisa. Até hoje, irmão, não gastei o dinheiro. Eu olho e digo assim, não preciso. Porque o Deus da provisão enche o meu coração e eu não tenho necessidade. É uma dimensão, hein, irmão? Você tem que chegar.
Eu estou aprendendo, ainda estou dando meus primeiros passos. Mas chega, irmão. Você não vai sentir necessidade de nada. Ah, mas tem uma conta, não se preocupe não, Jeová já viu. Ah, mas tem isso aqui, minha empresa, Jeová está vendo. Se preocupe não, que Jeová está vendo. Ainda tenho 2 minutos. Escute. Eu fui louvar numa igreja e eu tinha um teclado. Não sei se eu já contei esse testemunho aqui. Assembleia de Deus, Dias Dávila. Esqueci o nome agora da pastor. Cheguei lá, o pessoal de jovens me chamou, a gente louvando, e eu tocava teclado, irmão. Hoje está tudo enferrujado. Eu tocava teclado. Acabou o culto, o pastor virou assim para mim, Marcelo, fez assim: Deus me disse que você vai me vender esse teclado. Eu disse: esse pastor está atribulado. Eu não tinha nada. Ele falou: creia. Deus me disse que você vai me vender esse teclado. Eu disse: mas eu pensando comigo, né? Eu só tenho esse instrumento. Eu vou vender o quê? Aí ele faz o seguinte: você vai louvar amanhã de manhã, no culto de manhã. Você vai dormir na casa do irmão. Ele fez todo o meu itinerário. Você vai dormir na casa do irmão tal, vai louvar amanhã de manhã. Depois do culto você me dá a resposta, mas vai orar para Deus nessa noite. Você promete para mim que vai orar para Deus? Eu, pressionado, eu fiz assim: não, tá tudo bem. Tá. Eu disse: meu Deus do céu, que loucura. Aí eu fui, irmão. Quando eu fui deitar, o irmão lá me deu a roupa, não tinha nada, me deu banho e tal, me deu a comida. Quando eu fui deitar, o Espírito Santo fez: não vai orar não? Aí eu: ó Deus, esse pastor aí, Deus, que conversa é essa, Senhor? Eu só tenho um teclado, sem dinheiro para comprar um violão. Queria um violão, Senhor. Tem um violão lá de nylon, mas eu queria um de aço, mas... Aí Deus fez assim: venda. E mais, deixe ele dar o valor. Só por cá eu estava resistente. De manhã cedo foi louvor, aquela glória de Deus, aí foi bênção o culto. Final, o pastor já veio assim: meu, e aí, varão? Tá tudo certo? Eu disse: tá. Tá mesmo, você vai me vender? É sério? Né? Eu fiz: é sério. Deus me falou que era para vender para o senhor. É, varão, me diga aí quanto é que você quer. Eu disse: eu não, quem vai lhe dar o preço é você. Ele fez: não, varão, diga aí, a gente vai negociar. Eu disse: não precisa negociar, é você que vai dar o preço. Antes de dar o preço, ele começou a dizer assim: olhe, a igreja aqui está passando uma dificuldade. Eu vou lhe explicar, irmão, é porque entrou uns ladrões aqui, aí roubou o teclado que era da irmã, e eu procurei esse tipo de teclado, não encontrei. Quando eu vi que era igual ao seu, eu disse: eu tenho que, porque esse teclado que eu tinha, meu irmão tinha importado da Bolívia. Não vendia aqui no Brasil. Aliás, vendia, mas era mais em São Paulo e não tinha Mercado Livre naquela época, essas coisas. Aí eu fiz: pastor, deu preço. Ele: porque a igreja, né? Você sabe. R$700 para você, tá bom? Eu engoli seco. Marcelo, o teclado era no mínimo uns 2.500. Eu engoli seco. Teclado da Yamaha. Respirei fundo e disse: tá bom, pastor. Assina aí. Aí eu assinei o compra e venda, me despedi do teclado e vim para Salvador. Depois do almoço, entrei no Shopping Iguatemi, tinha uma loja de instrumento musical no Shopping Iguatemi, cheguei lá, testei, achei um violão de aço lindo, bonito, testei o violão, disse: que maravilha. Ô amigo, quanto é ele? 1.300. Na época que dólar era 1 para 1. Eu quanto? 1.300. Aí eu digo: já estou com a metade, né? Quando eu saio da loja, Espírito Santo: não faço nada pela metade. Eita glória. Veio na minha mente uma loja que era lá no Florestal Shopping de Brotas, tem até hoje, toque musical.
Eu corri para o telefone público, botei o cartãozinho, liguei, diz assim, amigo, você tem como me esperar? Isso era às 4 horas da tarde, 4h30. Ele disse, tenho, ele espera. Você tem um violão de aço aí? Ele tem. Tem um aqui que o cara encomendou, mas não veio pegar, e já tem mais 3 meses. Perguntei a ele se podia vender, ele disse que pode vender. Ele disse, estou chegando aí. Peguei o ônibus, foi aquela... Tal, cheguei, correria, o cara estava lá, o shopping todo fechado, mas a loja dele aberta, me esperando. Cheguei lá, ele pega a caixa do violão, bota na bancada. Quando eu abro, Marcelo, o mesmo violão, a mesma cor. Era um violão que ele tinha uns trajados preto e verde. Aí eu digo, meu Deus, tigrado assim, disse a mesma cor. Eu disse, quanto é que está esse violão? Eu fiz assim, as cordas estão meio enferrujadas, ele é porque o povo ficou testando aqui, mas eu lhe dou um encordamento novo. Eu disse, quanto é o violão? Ele, R$600. Eu, quanto? R$600. Aí eu disse, vou levar. Você está com o dinheiro aí? Eu disse, estou. Ele disse, mas espera aí, você já teve algum violão de aço? Eu disse, não, é meu primeiro. Ele fez assim, todo violão precisa de uma capa nova. Eu disse, quanto é a capa? 80. Aí eu disse, então bota aí no conjunto. Eu pensando, 80, tá no... Ele fez assim, mas espera aí, esse violão é de plug e você vai usar ele de alça, de correia. Precisa de uma correia nova. Eu disse, quanto é a correia? Ele, 20. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso? Só Deus faz isso, irmão. Coloca a tua mão na posição de receber. Maravilha, que culto maravilhoso. Ele dando glória a Deus aí, ele dando aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Cada vez mais o Senhor tem nos surpreendido, Senhor, com a tua presença maravilhosa, desde o começo do louvor, desde a oração do presbítero aqui, do iniciar do culto, Senhor. Que o Senhor continue cada vez mais, Senhor, nos preparar, porque este é o ano da preparação, Senhor. Que a gente possa ter certeza que Tu és a própria provisão. Nós não pedimos uma provisão, porque o Senhor já é a própria provisão, Senhor. Por isso, Pai, se faça a verdade no Salmo 23 sobre a nossa vida, que nada há de faltar, que nada me faltará, porque o Deus da provisão, o Deus que é a própria provisão, está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, assim nós cremos nessa noite, Senhor. Nós cremos que Tu és aquele que provê todas as coisas, que o Senhor está vendo tudo que nós estamos passando, cada lágrima que estamos derrubando, mas a Tua palavra nos garante que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria virá amanhã de manhã, porque Tu és o Deus que está sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por essa dimensão maravilhosa do Teu Espírito, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios da Tua presença. Que possamos sair daqui, meu Deus, cada vez mais com a certeza que as nossas promessas, as nossas vitórias estão chegando e já chegaram em nossa vida, Senhor.